Minha saudação a todos os representantes comerciais de nosso estado. O CORE apresenta o projeto Memória Viva em seu 4º episódio. Nessa edição, apresentamos mais uma trajetória profissional que foi realizada com muita dedicação, paciência e esforço contínuo para conseguir reconhecimento, bons resultados e muitas oportunidades de negócio. É mais uma história mostrando que com perseverança e muito trabalho é possível ter sucesso. Com vocês, o representante comercial, Sr. Galvão Pedro de Souza, que ainda contribui com esse Conselho Regional, pois faz parte do plenário desde o ano de 2005, como membro do Conselho, ex-membro da Comissão Fiscal e por 6 gestões consecutivas. Hoje, com 80 anos, ainda atua na profissão, no segmento de tintas e embalagens, com mais de 50 anos de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul, o CORE-RS. Com vocês, Galvão Pedro de Souza. Meu nome é Galvão Pedro de Souza. Iniciei na profissão de representante comercial em 1967 e registrei-me no CORE como autônomo em 1972, hoje com 50 anos de CORE. Representei uma empresa de impermeabilizante por 33 anos e outras representadas que eu tenho aí, que hoje eu estou com tintas especiais aí também, e aí estou começando, estou com 80 anos de idade, já com 50 anos de CORE no registro atual, né, que era pessoa física, mas aí depois passou para jurídica há 30 e tantos anos atrás, e eu continuei também como representante, como autônomo também, que eu fui agora jubilado e não pago mais a minha anuidade, né? E com tanto tempo de experiência, a gente gostaria de saber por que a escolha de ser um representante comercial lá no começo. Eu comecei, trabalhei em diversos segmentos, né? Inclusive fui bancário, fui até office boy, um monte de coisa. Depois eu fui, por último, eu estava trabalhando numa empresa de imóveis, no qual eu gerenciava uma loja. E no fechamento dessa loja, um dos sócios da empresa me convidou para pegar uma empresa de representação que ele tinha e ser sócio dele. Aí eu comecei em 67 e a empresa era Marco Rosário Companhia Limitada, que tinha essa representada, que aí quem tocou o segmento foi tudo eu, né? Dali para cá, não parei mais de trabalhar como representante. E eu acredito que desde esse começo o senhor deve ter enfrentado alguns desafios nessa jornada. Bastante desafios, sim, sempre teve bastante desafios. Inclusive, nessa primeira representada que eu tive, que era esquadrias metálicas, inclusive janelas Maxmar, eu tinha um cliente que eu visitei ele 20 e poucas vezes, sendo que eu nunca me tornei chato. Ele marcava, a secretária dizia: se o senhor desculpe se o doutor Mário não lhe atendeu hoje, desculpe, sim, sem problema nenhum, eu venho outro dia. E isso aí foi 22 ou 23 visitas. Aí no final, no dia que ele me atendeu, ele pegou todas as propostas que ele tinha dos concorrentes, deixou de lado e disse: ó, Galvão, isso aqui vai ficar tudo de lado, eu vou fechar contigo, porque tu foi a única pessoa que nunca foi estúpida comigo, nunca disse nada para minha secretária: pô, o doutor Mário marcou comigo e não me atendeu. Tu nunca dissesse isso, tu sempre dissesse: volta outro dia. Tá? Então eu fechei esse negócio e foi um dos maiores acontecimentos da minha vida de representante, foi esse. Desde essa época que o senhor estava atuando, da época que o senhor comentou, qual era o produto mais vendido, mais procurado que o senhor representava? Bom, eu trabalhei numa época com forros, fachadas de alumínio
compensados para formas de concreto e parquet. Então o produto na época, isso aí estou falando lá na década de 80 por aí, que eu mais vendia era as formas de concreto e o parquet. Que tinha umas construtoras que compravam, chegavam a comprar na talagada 8 carretas de compensados, 2 carretas de parquet. Então foi umas vendas muito grandes nessa época, né? Gostaria que o senhor comentasse quantas representadas o senhor já teve, se ainda tem, se tem preposto. Eu tive 8 representadas, mais ou menos, até assim, diferentes, né? Já fui preposto e já tive prepostos, tá? Diversos prepostos. Já tive tudo isso aí. E qual era o tipo de cliente? Como era o relacionamento do senhor com eles? Era outra coisa perto de hoje, viu? Tu ligava para o cliente te recebia, ou era o comprador, o diretor, o dono da empresa te atendia também, fazia questão de participar das reuniões sobre os produtos, né? Conhecer o produto que a gente estava oferecendo. Então era outra facilidade, viu? Eu tinha uma boa memória na época, as empresas não tinham PABX, o telefone era 4, 5 telefones cada uma, e eu tinha a maioria no computador humano, aí, a cabeça, né, que funcionava para isso. E falando nesses computadores, nessas mentes, nessa organização, como o senhor costumava se organizar, se lidar com tantos materiais administrativos, como talões de cheque, pedidos, catálogos, amostras? Eu sempre fazia uma agenda, claro, a agenda tu tem que fazer, e tu tinha agenda para escrever, né, na época. Então tu fazia um roteiro diário, tá? Quando era aqui na cidade, às vezes o roteiro de viagem, né, que às vezes acontecia, todo o roteiro era planejado antes, né? Tanto é que as viagens longas que eu fazia, aí eu saía domingo de tarde, dormia no local mais longe e retornava durante a semana fazendo a cidade a cidade, né? O senhor comentou sobre aquela experiência muito marcante para o senhor. O senhor consegue definir essa como uma experiência inesquecível ou teria alguma outra que o senhor gostaria de dividir com a gente? Não, acho que essa aí foi uma das melhores experiências que eu tive. Depois, experiências de grandes negócios, né? Aí foi outra coisa, foi experiências de grandes negócios que eu tive, né? Mas dessa, assim, o acontecimento maior, para mim, foi esse, né? O cara chegar e dizer, vou comprar de ti, não interessa o preço dos concorrentes, pela tua delicadeza comigo, quer dizer, uma coisa que, por isso que essa aí foi o mais importante para mim, né? E sobre a atualização profissional, realizou algum tipo de treinamento para aperfeiçoar sua performance? Sim, e sempre continuei fazendo cursos e assistindo palestras, inclusive diversas palestras e cursos do CORE, tá, também, que teve, foi diversas, isso aí, e ainda continuo hoje, agora com menos frequência, né? O CORE tem tido palestras seguidamente, aí eu não tenho participado da maioria, mas gostaria ainda de participar, mas aí quando às vezes sai um fim de semana, uma sexta-feira, aí eu já estou na praia, né? Porque agora a gente pega mais leve um pouco no trabalho, né? Desde lá do começo, comparado aos dias de hoje, o que o senhor acha que mais mudou? Bom, o que mais mudou foi o seguinte, eu envelheci, e o pessoal hoje que está na frente, né, são jovens, tá? Com uma mentalidade diferente, muitos evoluídos na informática, tá? Que a gente tenta acompanhar, mas não acompanha, não tem, quer dizer, o cara, gurizada de 30, 40 anos aí, são todos jovens, né? Então aí que a dificuldade é essa. A gente se aperfeiçoa, a gente trabalha com as mesmas ferramentas, mas sem ter aquele uso, aquele manuseio rápido que eles têm, que os jovens têm, né? Em relação ao Core RS, o que o Core contribuiu para o senhor durante a sua carreira? Muito, 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 porque o Core é o seguinte, nós entramos eu entrei já como conselheiro em 2005, tá? Quando o Core estava em intervenção,
saiu da intervenção e nós assumimos aqui com o presidente Canarim, e o Roberto era vice-presidente, e a gente está aí até hoje evoluindo, fazendo muita coisa. Não tem coisas que não pode fazer, distribuir coisa, então criou uma associação Arcosul, que tem carros, tem planos médicos, planos de desconto em automóvel, é uma série de coisas boas que o CORE vem fazendo, tá? Inclusive agora com essa participação no interior, aí de palestras no interior, isso aí está muito evoluído, o CORE, está fazendo muito pelo representante. Então a gente está chegando no fim dessa entrevista, foi bem breve, mas foi uma honra escutar do senhor, que tem uma experiência tão grande nessa profissão. E para finalizar, a gente gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os novos representantes que estão começando. Tá, o que eu tenho que dizer para os novos representantes é o seguinte: ele tem que escolher um produto, o produto que ele escolher para trabalhar, ele tem que conhecer o produto, até que ele compraria o produto para poder oferecer para o cliente dele a qualidade que ele está vendo, porque senão ele não vai conseguir evoluir na situação. E trabalhar e trabalhar muito para vencer, e vence.